Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa qual horário que você esteja assistindo, mas aqui estamos começando de frente com Euze. Esse programa, na verdade, será mensalmente, né, no nosso ministério, Casa Zoe, e eu creio que será um momento de edificação para o corpo de Cristo. E muitas pessoas serão edificadas. Eu acredito que aqui vamos trazer vários assuntos, né? Assuntos importantes, assuntos até polêmicos, né? Mas que vai ser de grande ajuda para o corpo de Cristo. E para iniciarmos hoje o nosso primeiro episódio, estou aqui com o meu amado marido, Rubem Avilar, né? Como eu brinco com ele, Rubem Avelasque. E aí nós vamos ter um bate-papo entre eu e você, né? Contando um pouco sobre a nossa vida, né? Como nós nos conhecemos, como o Senhor nos chamou para o ministério, né? E eu acredito que será maravilhoso, né? Essa nossa conversa. Então você se apresente aí. Olá pessoal, me chamo Pastor Rubem e sou presidente do Ministério Casa Zoe. Sou casado com a apresentadora aqui, né? Do programa. E para mim é um prazer e motivo de muita alegria fazer parte desse primeiro episódio aqui, dessa grande série que nós vamos ter durante todo o tempo, né? Isso aí, vamos embora, né? Quando iniciamos, né, foi exatamente na época da pandemia, né? Então acho que foi algo bem interessante naquele período, né? Eu acho que para mim eu consegui quebrar alguns tabus, né? Pela vergonha, né? O receio de estar em frente a uma câmera, né? Eu sei que ali foi tudo o início, né? E eu acredito que esse é um novo tempo, né? Com mais tecnologia, com coisas mais avançadas, né, Ávila? Que é o que você gosta e que ama, né? Principalmente essa questão de visual, áudio, né? Eu acredito que dessa vez vai ficar bem mais legal. Mais profissional, não é verdade? E aí, vamos embora, né? Vamos lá. Fazer as nossas perguntinhas para nós mesmos. E a primeira pergunta, na verdade, não vai ser uma pergunta, né? Mas como foi que nós nos conhecemos? Eu vou deixar essa para você responder, porque você me encontrou primeiro. E depois a gente prossegue Tá aí bom. com a resposta. Tá bom, então, eu sempre fui atleta, né? De escola. Embora não parecendo, né, por ser Não, pequeno. era. Agora está mais magrinho, mas estava um pouquinho gordinho. Mas na época que eu era atleta, eu era bem magrinho. Eu já fui vice-campeão de voleibol dos jogos escolares. Nem parece pelo tamanho, mas eu fui vice-campeão da liga da escola, né? E a gente gostava de jogar, sempre fui muito de esporte. Então, eu me lembrei que eu sempre fui de grupo. Então, tinha um grupo no bairro que eu morava, que era São Francisco. Depois encontrei outro grupo no bairro Petrópolis. Depois encontrei outro grupo. Degrau em degrau. Fui subindo, né? Aí encontrei outro grupo no Vassoural, que era outro grupo que jogava voleibol. Foi aí que nos encontramos, quando eu fui passeando, andando. E aí vi você, acho que fazendo a unha, se eu não me engano. Tu tinha um costume de fazer unha, não era na calçada? Eita, Aí, não precisa tão assim, né? tem que ser específico, né? Tão Não, pessoal, detalhista esse ponto, né? fazendo a unha na calçada, né? Ah, E aí eu vi e achei você bonita. E aí foi daí que começou né? tudo, né? A gente obteve as informações sobre você, quem era. E aí, a partir daí, a gente acabou se conhecendo. Foi. né? Eu lembro-me que quando chegaram, né? Porque na nossa época, né, existia muito grupo, né? Aquelas turminhas, tal. E aí chegaram e me disseram, né, que tinha uma pessoa, um menino que estava interessado por mim. E para mim, assim, eu nunca tinha namorado, né? Eu era muito nova e tinha um receio que a minha mãe não deixasse, né? E de fato, a gente, quando me apresentaram a ele, com pouco tempo depois, ele me pediu em namoro e eu fiquei com receio porque eu sabia que a minha mãe não ia aceitar. Mas logo assim, a gente começou a namorar. E aí a gente ficou namorando escondido, não foi verdade? Foi, verdade.
Ficamos namorando escondido, mas que era assim, um namoro bem coletivo, porque ficávamos com os amigos, né? As amigas. Era só bate-papo. Era só o bate-papo, mas para nós era namoro, não é verdade? Era. E Tava compromissado um com o outro. isso. E aí, com o tempo, mais na frente, o pessoal da minha casa foram percebendo. Ele foi e me deu logo um anel com o nome dele. Com o nome dele, para que o pessoal soubesse. Eu acho que se houvesse alguém que me paquerasse, Já estava já aliançado. sabia que estava aliançado, né? Porque hoje é mais, como diz assim, mais chique, né? Porque eles dão umas alianças assim de compromisso, né? E na nossa época não era aliança, ainda era aqueles anéis que De davam prata. de prata que colocava tinha o nome, né? E aí foi o primeiro presente que ele me deu para mostrar que eu já estava selada, né? Que não tinha ninguém mais que viesse, porque eu já estava ali comprometida. E aquele anel foi um ponto de partida para minha família descobrir, né? Então eu ia fazer as tarefas de casa e eu tirava para não arranhar tal, e a minha irmã foi e viu, e aí começou, né? E acabou que chegou aos ouvidos da minha mãe, e logo após, assim, que chegou, minha mãe não deixava, né, a gente namorar. A Ávila ainda foi, pediu acho que umas 2 vezes. 2 vezes. Né, foi na casa da Mameli. Eu já não estava mais, não tinha meu pai. Eu perdi o meu pai com 9 anos. E aí ele foi pedir em namoro. E a minha mãe, por 2 vezes, disse que não. Mas a gente não desistiu, né? Verdade. Fomos perseverantes. E quando chegou um tempo que a minha irmã foi conversando com a Mameli, aí disse: Mameli, mamãe, não é melhor que eles estejam namorando dentro de casa? Pelo menos a senhora está vendo, tal. E a partir dessa conversa com a minha irmã, minha mãe me liberou, né? E aí nós começamos a namorar. Teve alguns acaba, né? Mas aí era coisinha besta. Mas estamos aqui, né? 26 anos de casados, né? No total temos 36 anos de conhecermos, de juntos, né? E é isso aí. Então, valeu a pena, né? Valeu a pena. A gente tá por aqui, né? É verdade. E aí com 2 frutos, né? Temos Lavínia, Melina com 20. Melina veio primeiro, né? E Lavínia está com 10 anos. Por sinal, está agora esse mês, né? Que ela fez os 10 anos dela, né? Então estamos felizes, não é verdade? É verdade. Muito e bem. aí, quando nós nos conhecemos, já éramos cristãos? Não, na verdade não. A gente não era cristão, não. Eu era um cristão, mas era um cristão. Tu já conhecia, na verdade, né? Eu vim de um berço cristão, né? Eu vim de um berço cristão, apesar de um lar cristão, apesar de não entender quase nada, praticamente nada, porque vivia entre a igreja e o mundo, era assim que a gente vivia. Não existia uma sabedoria, né? Não tinha, acho que eu não conhecia Deus não naquela época, não. Eu conhecia o que era igreja, mas não conhecia quem era Deus, não conhecia Cristo. E aí vivia praticamente mais no mundo do que na igreja, porque na igreja não ia tão frequentemente, mas nunca me intitulei lá em casa com outra religião que não fosse o cristianismo, né? Então, na verdade, quando a gente se conheceu, para mim, você dizia que era crente, cristão, né? Era crente cristão. E você não, você era católica, né? Não, eu era católica, sim. Minha mãe, na verdade, me levava, né, para os princípios do catolicismo, até que, assim, sempre a gente comentava, conversava, né, sobre a questão da palavra. Eu lembro que tu levava na época disco para mim. Era, né? verdade. Tu levava aquele disco. de Ildomar. Era. E qual era o outro que tu levava? Álvaro Tito. Álvaro Tito, era. Né? Então, eram os 2 discos eu já estava evangelizando aí através da música. Isso, aí tu trazia para mim, quando eu estava fazendo as coisas de casa, então eu sempre colocava os discos e ia ouvindo, né? Até que... Quem gostava de pegar a rega era a Sandra. A Lê era que pedia para... O Rio do Mar. E levava, me empresta aquele disco que o Binho te deu, para tu ouvir, né? E aí, nesse tempo... quando, acho que com uns 18 anos, mais ou menos, eu tive uma crise de ansiedade. Na época, a gente não sabia o que de fato era, até que eu não tratei e fiquei com a depressão. E em meio a esse momento, né, que foi bem difícil para mim, a Ávila sempre vinha, né? Sempre vinha uma palavra,
mesmo sem sabedoria, né? Mas aí você trazia nessa convicção que Deus o pouco que tinha transformar era suficiente para essa situação tal. Até que, né, a gente conheceu um grupo, né? Uhum. Que estavam se Reunindo, né? juntando, se reunindo, né? E com coisas assim, sobrenaturais, né? Era. Não eram coisas assim, natural, um lugar Não era uma que igreja você... comum, não. Não era uma igreja comum, que você sentava e ouvia, né? Não existia Não, isso, era mas batismo com o Espírito Santo, era. poder, cura, Exatamente. Então, demônio, tinha isso, tudo. então quando, né, eu fui para essa reunião, quando nós fomos convidados, então eu já quis, né? Porque eu descobri que em meio a Jesus, através da morte dele, eu tinha sido salva, né? Eu tinha sido curada, eu tinha proteção, eu tinha libertação, eu tinha provisão. Então isso aí muito me impactou. E na hora que aquela palavra veio, foi ministrada ao meu coração, eu disse: oxe, é esse Deus que eu quero. Né? Então foi a partir daí, desse momento, que eu conheci o Senhor e estou até hoje, não me arrependo. Estou muito feliz nessa caminhada com o Senhor. Né? E aí? É isso mesmo, foi uma caminhada boa. Tem sido uma caminhada boa, na verdade, né? Quando a gente encontrou esse grupo, realmente mudou a minha visão como crente mesmo. Ah, Aí você começou, na verdade, tu percebeu que tu nasceu de novo eu aí, percebi né? quando eu nasci de novo, quando esse grupo estava ministrando, e foi que fui batizado com o Espírito Santo, e aí tudo se abriu, a palavra se abriu para mim, aí tudo ficou mais claro. Então eu posso dizer realmente que eu nasci de novo naquele período, dentro desse contexto, desse período aí. E aí, nesse caso, nesse tempo, né, a gente não tinha uma igreja que viesse com essa visão, né? Isso. Até que tinha um irmão nosso que estava nesse grupo que lutava, né, para trazer uma igreja, né, para aqui, Para para fundamentar uma Caruaru, igreja. para fundamentar, né, exatamente nessa visão o qual nós estávamos conhecendo, estávamos Era até mergulhados, né? Era até um grupo de Portugal, né? Que era da Igreja Manada de Jorge Tadeu. Isso. Até a gente acabou fazendo um almoço para ele, né? Foi isso. Para os portugueses. Fizemos uma feijoada. Uma bela de uma feijoada. E veio ele, eu me lembro que veio ele, a esposa, um bebezinho e o piloto, que o avião era deles, né? Isso. E aí ele veio ensinar sobre cura, né? E daí acabou... Tentamos, né, estabelecer o ministério dele, mas acabou não dando certo. Que não dando. Aí foi que conhecemos Outro grupo. ministério, né? Outro grupo, que foi um tempo que foi uma extensão desse primeiro grupo, na verdade. Isso. E foi muito bom, né? Estivemos nesse ministério 9 anos. Aí depois nasceu esse ministério que a gente se agregou, né? Passamos 9 anos nesse ministério, foi servindo ao Senhor. E aí, nesse período, né, a gente já servia lá, né? Eu fazia parte do louvor, você também, você ministrava, né? Eu cuidava da área da sonoplastia, na área de som, na área do som da igreja, cuidava também era da tesouraria do ministério. Sim. Era tesoureiro, acho que era, não, tesoureiro não, era secretário. Secretário do ministério e lidava na área do louvor. Né? Eu ajudava a esposa do pastor, ela liderava e eu liderava junto com ela. E aí, como foi que, na verdade, surgiu, né, para chegarmos aonde estamos hoje? Onde a gente está hoje, né? É uma boa e uma bela história, né? Na verdade, Deus já falava contigo, mesmo quando já estávamos nesse ministério anterior. Que a gente passamos 9 anos nesse ministério. Então, acho que foi mais ou menos no 5º ano, se eu não estou enganado, da gente estar servindo lá. Me lembro que eu estava sentado com o pastor, que era nosso pastor, era o pastor Isaac, que hoje ele está em Portugal. E tu trabalhava numa escola que tinha lá, uma escola de ensino, né? Ensino bíblico. E tu trabalhava na área da tesouraria, né? E eu ficava te esperando, a gente não tinha bebê, não tinha nada, a gente tinha recém-casado. E aí, eu ficava lá com ele, te esperando. Aí, teve um dia que ele saiu, ele estava do meu lado, bem assim, sentado ao lado. Aí ele saiu. Quando ele saiu, aí eu ouvia uma voz que falou para mim:
quando eu mandar você sair, você sai. Aí eu achei estranha aquela voz, né? Sim, porque antes disso, na verdade, a gente vou lembrar da história do carro, que é uma coisa que está ligada com a outra. Sim, sim. A gente estava fazendo a escola desse ministério na época e estávamos bom, e quando a gente voltava, saía da escola, do período da escola, acho que era umas 10 horas, que o pastor vinha, aí o pastor tinha um carro, que o carro ia se acabando, se acabando, se acabando, e o pessoal brincava muito, zombava com o carro dele. Chamava de Lázaro, né? Chamava de Lázaro, né? Ressuscitou o carro do pastor, né? Daí a gente tinha aquela compaixão, a gente queria comprar um carro para ele. Se a gente pudesse, a gente comprava, né? A gente Tinha uma moto, né? conversava isso, A né? gente conversava. A gente tinha uma moto, Dividia. a gente tinha acabado de construir nossa casa, ou estava construindo ainda. Estava construindo. Então a gente tinha só uma moto, onde a gente ia para o ministério. Então a gente ficava sempre comentando que a gente dava o carro. Aí eu me lembro que a empresa que eu trabalhava, ela prestava serviço no Detran e eu fazia esse serviço. Então quando eu saí do Detran, me lembro um dia que a voz do Espírito Santo, aquela voz bem forte, falou comigo: vocês podem dar o carro ao pastor. Aí eu me admirei e perguntei como, né? E aí ele voltou a falar comigo de novo. E eu disse como seria, como as pessoas fariam. Daí eu cheguei lá em casa, falei contigo, aí a gente se alegrou demais, e a gente conversou com o pessoal, com 3 meses ou foi 4, A gente a gente conseguiu comprar o carro, E, né? na Foi verdade, exatamente o como projeto era para nos dar um seminovo, era né? para dar um seminovo. E acabou que a gente Dando novo. deu um novo, né? Um zero. Foi, a gente acabou Foi? dando um 0 para ele. Aí, a na partir época. desse momento, você começou a Aí, ouvir a sim, voz, aí não foi? foi a partir daí eu comecei a ouvir a voz do Espírito. Aí foi quando eu estava lá, nesse dia que eu estava contando, e eu ouvi aquela voz dizendo: quando eu mandar você sair, você sai. Aí eu fiquei um pouco preocupado, porque eu conheci a voz, que foi aquela voz do carro, que tinha falado comigo. Aí eu fiquei quieto, aí tinha uma livraria que ficava por trás, assim, ficava os livros no vidro. Aí eu pedi para a menina: posso ler um livro aqui? Enquanto minha esposa sai, ela disse: pode. Aí eu peguei um livro. Eu não sei se era seguindo o plano de Deus ou era Planos, Propósitos e Práticas. É um desses 2 livros de Kenneth Hagin. E assim que eu estava lendo, aí uma das primeiras páginas que eu estava lendo, ele disse que ele era batista, em inglês, Kenneth Hagin, né? E foi se juntar com o pessoal que era do Evangelho Pleno e tal. Ele era um batista tradicional. Então, quando aconteceu que ele estava orando com os batistas lá, e aí o Espírito falou com ele. Ele falou assim, a mesma frase que eu tinha ouvido: quando eu mandar você sair, você sai. Aí era a mesma frase que eu tinha acabado de ouvir, do Reino do Espírito. Aí eu fechei o livro, não li mais, fiquei um pouco preocupado, botei lá. E aí ele começou a falar comigo, assim, gradativamente, ao longo desses, ou foi 4 ou foram 5 anos, eu não estou exatamente lembrado, de duração. Porque sempre eu falava com ele: não vou não. Ele dizia: quando eu mandar você sair, você sai. E eu dizia: não vou sair não. Aí era que eu trabalhava mais. Aí era que eu me enfiava no trabalho da igreja. Porque a gente tinha um vínculo. Nós éramos a semente daquele ambiente que tinha nascido. A gente nasceu juntamente com ele, que é uma extensão do outro grupo primeiro, né, que a gente estava inserido. E aí a gente continuou trabalhando, Aí era que eu trabalhava mesmo e Eu lembro que tu dizia para mim assim: olha, Deus falou comigo, né, para um ministério, né? Foi. Aí eu dizia assim: oxe, não venha não me dizer uma coisa dessa, não, que eu não quero concorrer com a igreja. Deus me livre. E eu já imaginava, para mim isso era uma traição, né? Mas assim, quando as coisas é do Senhor, né, de fato, ele trabalha, né, ele faz nas coisinhas, se movendo, né? se movendo. Daí a gente vai entender depois, né? Pois por quê, né? Porque eu vou explicar algumas coisas aqui, você vai entender exatamente por quê. E a gente entende depois por quê, né? Porque a gente era treinado por lá e sabia toda a parte doutrinária e vivia e andava por aquilo mesmo. Então, depois o Espírito começou a falar comigo, me deu uma oportunidade que a gente fez lá um evangelismo de rua, onde a igreja, em 4 meses, a igreja passou de 200 e poucos membros para 500. Foi assim uma coisa relâmpago, até que o pastor ficou admirado e a gente fazia um trabalho lá de coleta de alimento, de pregação, junto com coleta de alimento, com festa de rua. Foram 4 meses que estourou assim,
A igreja lotou, ficou até, eu me lembro que nos últimos cultos que a gente estava lá, ficou faltando, na ceia, ficava faltando cálice Cálice, né? para os diáconos, porque a igreja estava lotada. Então, foi assim algo fantástico. Mas, na verdade, era para que eu compreendesse que se eu seguisse a voz do Espírito, se eu seguisse e obedecesse, então ele faria. Então, ele estava demonstrando que se eu ouvisse, porque foi ele quem, eu me lembro que na época tinha o pessoal do grupo do evangelismo lá no outro ministério, aí tinha 10 pessoas, 15, 5, 2, uma para evangelizar, e eu ficava Inquieto, né? inquieto com aquela situação. Foi quando eu falei com Deus, né? Aí foi quando o Espírito de Deus falou comigo, aquela mesma voz disse, você vai fazer coleta de alimento, vai fazer isso, 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 isso. Ele deu todas as diretrizes. Aí eu falei com o pastor, no local que já tinha mudado o pastor, e o pastor aceitou e a gente fez exatamente como o Espírito mandou. E aí fluiu exatamente. Por isso que o Espírito estava me mostrando, se eu seguisse ele, Iria ser bênção, né? ia ser bênção para minha vida e a coisa iria frutificar. E aí eu continuei ainda resistindo, até que veio alguns problemas internos no ministério e foi a oportunidade. Mas ele sempre dizia para mim, quando eu mandava você sair, você sai, mas eu dizia que não ia sair mesmo, eu falava que não saía e de fato não era o que eu queria, não era o que a gente queria não. Nem principalmente, nem o que você queria, também eu não queria não, né? Porque eu Até amava, porque a gente amava o amávamos, local, né? né? Amávamos. A gente nasceu com ele, né? Nasceu lá, né? Ele nasceu E junto conosco, né? O isso, local. isso. Então, Então a pra gente gente tinha uma foi história, né? muito difícil, Era. né? Para deixar. Talvez as pessoas que ficaram não entenderam, né? Não Verdade. entenderam. Não compreenderam. Não Porque isso que a gente está contando compreenderam. agora, sobre a voz do Espírito e está falando, na verdade ninguém sabe. É. Eles pensam que a gente saiu Porque por, quis, por né? causa dos problemas que houveram lá Isso. dentro. Na verdade. Eles acham até e achavam isso, mas na verdade não é nada disso, nunca foi nada disso. Na verdade, nem o nosso pastor sabe, na verdade, disso. Só se ele ver esse podcast é que ele vai entender, que eu nem com ele eu comentei, né? E eu me lembro que a gente estava lá, Eu sei que na época, assim, a gente foi julgado bem, né? foi bem julgado mal, Bem mal julgado interpretado. mal interpretado, né? Fomos mal interpretados, fomos. Mas aí é como eu sempre digo, né? Porque quem nos justifica é o Senhor, É. né? Então, ao longo desses 17 anos que estamos nesse ministério, né? Então, a gente vai mostrando, na verdade, nós não, né? Com Deus fruto, vai com mostrando, fruto, né? né? O fruto, né? Vai mostrando tudo aquilo, né? O desejo dele, né? Desde o início que a gente percebe a presença do Senhor, né? A gente teve grandes desafios aqui no início, né? No Verdade. ministério não foi fácil, mas o Senhor estava lá dizendo: eu estou com vocês, eu estou com vocês, Sempre né? funcionou, sempre deu certo. Sempre funcionou. E assim, para você entender o seu chamado, foi fácil? Não, foi difícil, não foi fácil não. Essa voz que me guiava não era fácil para mim, porque eu não queria sair do ambiente quando a gente estava, realmente. Mas eu fui treinado assim por ele mesmo, entendeu? O ministério, lógico, né, que tinha suas visões e até na época o pastor que estava, ele tinha me chamado para ser co-pastor dele, mas aí eu não aceitei, a gente trabalhava na empresa. Eu lembro. Aí eu não quis não, que na verdade não era o que eu queria. E de fato não era o que eu queria. A gente está aqui debaixo de obediência. Não está aqui porque é uma vontade de ser o que é hoje. Ou então para tirar dinheiro dos fiéis, né? Porque o lema é esse, né? Pastor só quer dinheiro, né? Na verdade não era isso. Eu, na verdade não queria estar. Até hoje a gente está debaixo de obediência. De obediência. Mas, E andamos todos os dias por fé, né? E andamos pela fé. Porque Então, não temos certeza de nada queria, de amanhã. Eu né? aprendi que eu devia ouvir a voz de Deus e obedecer a voz do Espírito de Deus. Então, por isso que a gente acabou não querendo sair, mas teve que sair mesmo, né? Porque eu me lembro que na última vez, no último culto, a gente esteve lá, aí quando o pastor tinha tirado o louvor, ia colocar em outra área, e eu não queria. E ele ia me apresentar à igreja, porque tinha feito o grupo do evangelismo e tinha dado certo, funcionado. Ele queria que eu fosse para a época para o evangelismo e tal, tomar conta desse, era um grupo vida que ele chamou. E aí depois ele ia me apresentar à igreja, mas aí eu não queria. Aí ele falou para mim, quando terminar o culto, ele disse, eu me lembro de um domingo, né? eu quero conversar com você e sua esposa. Então a gente sentou, eu sentei com ele aqui no birô e tu sentou do meu lado. E a primeira coisa que ele estendeu a mão e disse, olha, se você quiser ir embora e abrir uma igreja para você, eu abençoo a sua vida. Então assim que eu falei com ele, eu me lembro que quando eu falei com ele no púlpito, antes de começar o culto,
Eu disse que não queria no grupo Vida, não. Aí ele disse que queria ter uma reunião comigo e contigo. Aí aquela voz veio e disse, pronto, quando ele mandar você embora, você vai saber que agora é a hora de ir. Aí quando a gente chegou lá na reunião, que acabou o culto, ele estendeu a mão e disse, se você quiser ir embora para abrir uma igreja, eu abençoo a sua vida. Aí aquela voz falou, disse, pronto, agora é a hora né? de você ir. Então a porta era essa para ir embora. E eu ouvi o resto das coisas que o pastor tinha para falar com a gente. E aí nunca mais a gente voltou lá, né? Também ninguém procurou a gente, Ninguém nos porque procurou. pensou que a gente Tínhamos tinha rebelado, nos né? rebelado, era. Isso, e na Achou que era verdade rebelião. não foi, Não. né? E para mim, assim, como ministério mesmo, eu não me via, né? Como esposa de pastor, né? Eu acredito que eu caí mesmo assim. E Caiu. a graça do Senhor foi me ajudando, né? Não foi fácil para mim no início, não foi fácil de maneira nenhuma. Mas eu louvo a Deus porque, como a palavra dele diz, né, que a graça e o favor dele, né, nos alcança todos os dias. Então eu acredito que a cada dia o Senhor vinha com refrigério, vinha com um escape, por não ser fácil, né? E eu olhava e dizia, meu Deus, eu estou em meio a uma situação que eu não fui treinada, né? E quem de fato me ajudou foi o Senhor, né? O Espírito Santo a me ajudar aí a estar, né? Onde hoje eu estou, né? Mas vamos embora, correr a carreira que nos está proposta, Estamos né? aí, né? A gente pegou fases difíceis, com grupos difíceis. Mas hoje Hoje a gente tem está mais experimentado tranquilo, um né? grupo bem diferenciado, bem realmente que compreendeu nossa proposta, Tá compreendeu a pegado, proposta né? de Deus Tá e aí junto. tá fluindo, tá, graças Amém. a Deus. Por isso que a gente tá aqui com esse Isso, trabalho, né? compartilhando aqui, né? É. Eu tô falando antes da E pandemia, na época da pandemia, a gente já vinha com acho que mais de um ano trabalhando com mídia social, só que a gente fazia no Facebook. era Bem com nos. um material bem restrito, Aham. restrito mesmo, uma câmerazinha. Eita, que luta era para fazer. Mas a gente já tinha mais de um ano Já estava transmitindo os nessa. cursos da igreja, que eu me lembro, acho que só uma igreja aqui nessa cidade, que era o Vale da Bênção, se eu não estou enganado, era que começou a fazer. E a gente já estava fazendo no Facebook. E a gente começou no Facebook, e aí na pandemia a gente Se acabou. solidificou, A né? gente foi comprando material que não é barato, é caro. E aí a gente correu, e na pandemia a gente foi aperfeiçoado em tudo, em transmissão, em Em podcast. tudo, né? E eu acredito que o pessoal também vão achar, vão ver como tá mudado, né? Esse novo episódio agora, essa nova temporada. Visualmente, áudio, Com vídeo, isso, tudo, todo né? contexto, né? E, e é aí que estamos aqui há 17 anos, né? 17 anos. Estamos felizes, né? Amamos o nosso trabalho, amamos a igreja, É. amamos a cada membro que aqui chega, Verdade. né? E é isso, temos aprendido, né? A cada dia, né? Cada temporada é uma fase nova, Isso. é uma fórmula nova, é um jeito novo que Deus vai guiando a cada tempo. A gente não sabe de Isso. tudo, E mas a vai, gente sempre mas aguarda é que como a ele. palavra diz, né? É de degrau em degrau, É. né? De glória em glória A e gente sempre aguarda a gente vai chegando. as direções do Espírito para que a gente vá fluindo, fluindo até chegar ao ponto que Ele mesmo quer. Ele é que tem um plano, e a gente não tem um Amém. plano. Somos os trabalhadores desse plano e a gente precisa saber Isso o que o aí. mestre quer diante desse plano aí, né? Isso mesmo. Mas estamos felizes, mano, muito felizes. Estamos e para encerrar, né? Agradeço aqui a sua presença para essa estreia, né? Uau! Uau! De frente com Euze. E obrigada, né? Por estar aqui, por me apoiar, né? Aham. E vamos embora, vamos embora. Agradeço a vocês, né, que estão aqui nos assistindo, né? Espero que talvez vocês se perguntaram há algum tempo como foi que o ministério aconteceu, mas está aí a resposta, né? E eu acho que foi bem esclarecedora. E estamos aqui, né, aos 17 anos, nesse trabalho maravilhoso. Não é fácil, né? Sofremos sim, mas glória ao Senhor, que é por amor a Ele, né? Então vale a pena, né? E temos a certeza do que nos espera no futuro, que é a vida eterna. Amém? Então, cheiro para vocês e até o próximo episódio. Tá bom? Ai, Jesus! Estamos começando mais um. Estamos começando.